Por falar em injustiça, nós aqui estamos hoje celebrando o fato de que o processo movido pelo professor da Unicamp, José Carlos Cury Quartim de Moraes, contra o Diário do Comércio, na pessoa do seu diretor da redação, Moisés Rabinovich, foi extinto pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo fato de ter sido movido com base na lei de imprensa, a qual não vigora mais, já foi declarada inconstitucional. Então o processo foi simplesmente extinto. Mas entrando na matéria do processo, a coisa se torna ainda mais interessante, porque a coisa começou com um artigo que eu escrevi em 2007 para o Diário do Comércio e para o Mídia Sem Máscara, no qual eu dizia que o professor Quartim de Moraes devia o seu prestígio universitário, menos as suas realizações intelectuais, que são absolutamente nulas e desprezíveis, inclusive um escrito ridículo sobre Epicuro, do que a sua condição de assassino político, que em certos meios dá um prestígio danado. E esclareci ali que ele tinha sido condenado 30 anos antes, em 1977, mais ou menos 30 anos, não lembro a data exatamente, como um dos mandantes do assassinato do capitão americano Charles Chandler. Que na época a desculpa era que o sujeito era da CIA e tinha ido lá para dar aulas de tortura. Veja que coisa mais absurda, né? A história já é a história da carochinha, né? Quer dizer, imagine se a CIA, né, vai delegar num sujeito do exército, né? O camarada já é do exército, o que está fazendo a CIA, né? Para dar aulas de tortura para delegados brasileiros, né? Eu sei que fuzilaram o cara, assim, pelas costas, incluindo na frente do filho, o filho e a mulher estavam lá vendo, um negócio de uma covardia extraordinária. E eu dizia ali que o Quartim de Moraes tinha sido condenado por esse crime. Imediatamente ele reclamou, publicou um artigo dizendo que essa é uma calúnia direitista sórdida, que ele nunca tinha estado envolvido neste crime e que ele tinha sido condenado por uma coisa completamente diferente. Querem saber? O que ele disse aí foi verdade. Ele de fato foi condenado por outra coisa completamente diferente. Só que, qual era a fonte da informação que eu havia transmitido? Da onde que eu tirei a ideia de que o Quartim de Moraes tinha sido condenado pelo assassinato do capitão Chandler? A fonte, meus amigos, era o próprio Quartim de Moraes, que numa entrevista dada ao jornal da Unicamp, em 2001, havia se gabado do seguinte, ele dizia literalmente o seguinte: essa ação, quer dizer, o assassinato do capitão, me rendeu 2 anos de cadeia. Bom, eu li aquilo e quando é que eu ia imaginar que um professor universitário ia ser palhaço bastante, né, para se atribuir um crime imaginário, né, só para se exibir perante aquela putada esquerdista do auditório estudantil da Unicamp. Eu não podia imaginar que o cara fosse louco a esse ponto, mas ele era. Então ele disse isso. Resultado, você vê, o sujeito inventa uma mentira, tá certo? E depois acusa de mentiroso quem acredita nela e de boa fé a repassa. Quer dizer, a coisa é de uma vigarice, de uma sem-vergonhice imensurável, da qual só esquerdista é capaz, né? Só comunista consegue fazer um treco desse. Né? Bom, acontece que nesse ínterim, quando ele começou a reclamar, eu falei, eu vou esperar um pouco, vou ficar quieto e ver até onde ele vai com essa palhaçada. Né? Como diz, dei linha para o peixe. Né? Daí ele insistiu, continuou reclamando, saiu um editorial furioso no vermelho.org, jornal do partido PCdoB, do qual ele é um dos mentores, né? E daí começou um abaixo-assinado de professores universitários defendendo o infeliz Quartim de Moraes, né, contra a calúnia direitista. E o negócio foi crescendo, crescendo, e chegou a mais de 5.000 assinaturas. Foi o maior manifesto, o maior documento escrito que a esquerda universitária brasileira já produziu contra ou a favor de qualquer coisa. Né? Você vê que o Quartim é um sujeito importante nesses meios. Né? Daí quando a coisa estava bem inflada, eu falei, bom, agora chegou a hora de estourar o balão. Daí eu peguei, divulguei, falei, olha meus filhos, eu só repeti o que o próprio Quartim de Moraes falou.
Daí, imediatamente, fez um silêncio. O silêncio dura até hoje. Está todo mundo quietinho em casa. Ninguém mais falou porra nenhuma. Só que nessa altura o Quartim, André, fortalecido, encorajado pelo número de assinaturas, já tinha começado o processo contra o Diário do Comércio. Né? Imaginando que talvez se ele ganhasse um processo criminal, ele podia talvez fazer um processo civil e tomar um dinheiro da associação comercial. Daí eu pensei, por que ele não fez o processo contra mim, fez contra o Diário do Comércio? É claro, eu não tenho dinheiro, o Diário do Comércio tem, né? A associação comercial, algum dinheiro ainda tem, felizmente. Né? Então ele já estava, provavelmente já estava com o cifrão nos olhos, né? Oba, vamos, né, encher os bolsos com o dinheiro da burguesia paulistana. Né? Só que falhou miseravelmente o negócio, não precisou nem entrar no mérito da questão, porque, né, faltou base legal, a lei na qual o sujeito, com base na qual ele havia processado, não existe mais. Então o processo simplesmente foi para as picas. Né? E a esta altura está lá o seu Quartinho de Moraes chorando. Né? Mas eu acho que essa história merecia ser contada porque para dar uma ideia, né, da cabeça desses fulanos. Né? Agora você imagine, se eu saio por aí, eu digo, olha aqui, né, fui eu que matei o John Kennedy. Né? Alguém acredita em mim e repassa aquilo. E daí o processo, o cara dizendo que ele está me caluniando. É possível um treco desse? Nenhum ser humano normal faz isso, mas comunista faz, gente. Comunista não é normal, definitivamente. O Quartinho de Moraes não é normal. Você está entendendo? Agora, o que me espanta é o seguinte, como é que ele conseguiu a adesão de 5.000 professores universitários? Como é que nenhum deles desconfiou que podia haver algo de errado na história? É simples, você lê aqueles meus artigos que eu chamei de lição tardia, que fala sobre a imaginação esquerdista, né? Citando ali aquele trabalho maravilhoso, Lionel Trilling, The Liberal Imagination, onde ele diz que das características da imaginação liberal nos Estados Unidos quer dizer esquerdista, é a incapacidade de conceber o adversário como um ser humano normal, racional, pensante, né? E muito menos de ver nele algum valor moral, alguma boa intenção. Então, nem passou pela cabeça desses 5.000 idiotas a possibilidade remota de que eu tivesse de boa fé na história, de que eu tivesse reproduzido uma informação de boa fé, tá certo? E de fonte direta do próprio Quartinho de Moraes. Nem lhes passou pela cabeça essa hipótese. Quer dizer, imediatamente assim, a direita está aqui querendo atacar o Quartinho de Moraes, vamos assinar e tal, e vem aquele espírito corporativo suíno, né? Então, são 5.000 pessoas. Se isso não é uma amostragem suficiente da mentalidade dos professores universitários brasileiros, eu não sei o que vem a ser uma estatística. Olha, 5.000 é alguma coisa, não é isso? Então, isso mostra o tipo de pessoa que está ensinando hoje, que é responsável hoje por ensinar a nova geração. São os mentores das novas gerações. Agora, quando você vê isso, você entende o que está acontecendo na USP. Porque os alunos desses filhos da puta, tá certo? Desses canalhas incompetentes, vigaristas intelectuais, tá certo? Só podem fazer o que estão fazendo. O negócio é entrar, depredar tudo, querer fumar maconha lá dentro, querer fazer suruba na reitoria. Essa é a mentalidade, meus filhos. Quer dizer, a mentalidade politicamente correta, tá certo? Odientamente anticapitalista, resulta nisso aí. Não só anticapitalista, como anticristã. Na verdade, esse negócio de anticapitalismo, isso é tudo uma farsa.